quando cheguei à noite de Aparecida, fui ver um pouco o Twitter e fiquei espantado da verdadeira campanha que estava sendo feita no Twitter. Mas uma campanha orquestrada. Eu até escrevi, puxa, quem é que tu orquestrou esta campanha para vir denegrir a ida do presidente à Aparecida? E gente que eu tenho a certeza que nunca, não é que nunca entrou numa igreja, não entrou, não passou nem na porta da igreja, né? E escandalizados com o que aconteceu. Uns falando de seita bolsonarista, outros falando... Bom, vamos aos fatos, né? Aí fui ver a notícia, uma notícia do Metrópolis, que é uma verdadeira, sabe, pastel inflado e que não tem nada lá dentro. Então era grupo de bolsonaristas, maltrata jornalistas de lata de cerveja na mão. Bom, mas a lata de cerveja na mão é o quê? É para agredir? É o quê? Quer dizer, não sei quantas pessoas estavam com uma lata de cerveja na mão. Então você vê que é um pastel inflado e que isso foi espalhado e começou a percorrer, digamos assim, os perfis de jornalistas, de professores, de intelectuais, de artistas, todos escandalizados com o que teria acontecido em Aparecida. Bom, vamos aos fatos. O presidente foi a Aparecida, como já foi outros anos a Aparecida, e você sabe perfeitamente que Aparecida tem ali presentes muitos elementos da teologia da libertação. Teologia da libertação que, nos bastidores, fica trabalhando pela candidatura de um homem que nasceu nas sacristias da teologia da libertação, que é o Lula. Eles nunca pediram perdão ao país pelos crimes de corrupção do PT, projeto de poder que eles alimentaram durante tanto tempo, alimentando invasões de terras, alimentando tantas outras coisas, eles sempre ficaram calados. E agora, na surdina, ficam trabalhando para que o Lula volte ao poder. Bom, e o presidente foi, e quando foi anunciada a chegada dele, houve um grande aplauso na igreja, o que já deixou aqueles eclesiásticos de esquerda bastante perturbados, porque eles veem que, ao fim de anos e anos, o trabalho que eles fizeram para desviar muitos católicos não deu muito certo. Bom, isso era a parte em que o presidente esteve na Basílica Nova, nas cerimônias do dia 12, onde havia muita gente, é claro, e depois, mais tarde, às 4 horas da tarde, para não perturbar, 4 horas da tarde já é um horário em que muitas pessoas que foram Aparecidas já partiram, já foram embora, as cerimônias já não estão, as cerimônias principais já não estão acontecendo. No pátio que fica em frente à Basílica Antiga, ou seja, você precisa andar quem conhece Aparecida, precisa andar toda uma passarela a pé, se você for a pé, uma passarela que vem lá de baixo até cá em cima, portanto, um lugar completamente afastado. Naquela praça, diante da Basílica Antiga, o Centro Dom Bosco tinha convocado a prece de um rosário pelo Brasil. A prece de um rosário para pedir a Nossa Senhora Aparecida que protegesse o Brasil e proteja o Brasil na situação em que ele está e, sobretudo, nas eleições. Portanto, o cuidado de fazer tudo longe, de fazer tudo distante, para não haver perturbação e não se poder dizer que houve provocações, etc. Bom, em princípio, o presidente estaria presente nesse evento. Ou seja, ele iria rezar o terço, o rosário, com as pessoas do Centro Dom Bosco e de todas as pessoas que estavam ali. Muitas pessoas tinham vindo até de outras partes do Brasil que estavam ali para rezar esse rosário. Curiosamente, começaram as pressões desses eclesiásticos
que dominam completamente a cidade, né? Inclusive sobre o prefeito, que tinha facilitado todas as coisas para o Centro Dom Bosco, inclusive veio a pressão sobre o prefeito para que isso não fosse possível e começaram a fazer tudo para impedir que o presidente estivesse. E depois, por informações que chegaram ao presidente, ele soube que estaria preparado um tumulto para perturbar a ida dele ali rezando o rosário e fazendo uma consagração à Nossa Senhora Aparecida. Veja, portanto, como essa gente age. E depois, eu já conto o resto aí, depois essa gente organiza uma campanha e vem todos, você via jornalistas da Globo, é que jornalista da Globo sabe de Aparecida, mas todos rasgando as vestes. Eu só me lembrei das passagens da Escritura sobre os fariseus, né? Bom, quando as pessoas ainda não sabiam que o presidente não viria, estavam aguardando para ter início a prece do Rosário, começa na Basílica Velha a haver um sermão. Eu não teria coragem de chamar de sermão, né? Porque foi verdadeiramente um discurso, um verdadeiro discurso político, uma verdadeira arenga política de esquerda, e inclusive com inúmeras afirmações contra os princípios católicos e tudo mais. E claramente para provocar as pessoas que estavam ali e que estavam aguardando o presidente, mas numa provocação clara. Eles que ficam dizendo farisaicamente que não se pode manipular a religião em favor da política, mas fazendo sermões, o sermão completamente de esquerda, mas completamente de esquerda. E não dá para... Eu me recuso a chamar aquilo de um sermão. Era uma arenga política de esquerda, inclusive tocando num ponto muito sensível para muitas pessoas que estavam ali na praça, que eram pais e mães, que é que a educação no Brasil precisa seguir as normas da Unesco, precisa seguir as normas da ONU, etc., numa clara proposição da Agenda 2030 da ONU, que traz as maiores aberrações morais contrárias à doutrina católica. O que é que você espera de católicos que estão ali na praça, que eram muitas pessoas, não era só o Centro Dom Bosco? As pessoas, o público em geral, se indignou com aquilo e percebeu e ficou inconformado com aquilo, porque aquilo é contrário à doutrina católica e eles manifestaram, sim, a sua inconformidade com isso. Vaiaram e depois disseram outras coisas e isso não foi puxado pelo Centro Dom Bosco, que fique claro. Bom, depois um sacerdote que estava presente decidiu começar a rezar orações pedindo exatamente para que o comunismo não se implante no Brasil, enfim, outras intenções nesse sentido. Bom, aí voltamos a aguardar que o presidente chegasse. O presidente aí, a uma certa altura, afirmou que não viria. O que é que aquelas pessoas, aqueles verdadeiros agitadores que estão infiltrados dentro da igreja, o que é que eles fizeram? Eles não acharam nada de melhor do que pôr os carrilhões da igreja a todo vapor, tocando, 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 sem parar, para perturbar a oração do Rosário. Ora, uma das coisas que é mais indignante é usar os instrumentos, os elementos sagrados da igreja, por exemplo, como os sinos, para fazer uma agitação política e para se jogar sobre católicos que estão ali apenas pedindo pelo futuro do Brasil. Agora, eu lhe digo uma coisa. Isso, eu não entendo, vou aqui dizer logo claramente, eu não entendo por que é que esses religiosos não ficam contentes que católicos, muitos deles jovens, vindos de todas as partes do Brasil, vão rezar um rosário.
E também não entendo qual é o problema deles de saber que o presidente poderia ir ali e publicamente fazer uma oração. Por quê? Porque essa gente usa a religião e manipula a religião para impor um credo político que é materialista, que é marxista. É isso que essa gente faz dentro da igreja. Estão infiltrados dentro da igreja e se aproveitam dos elementos da igreja, inclusive, por exemplo, dos sinos, que são uma coisa sagrada, para fazer agitação política. Então, realmente, Anderson, o que nós vimos ontem em Aparecida foi lamentável, foi uma militância política daqueles que não param de trabalhar pela esquerda, infiltrados dentro da igreja, usando o prestígio da igreja, usando o lado sagrado da igreja para fazer isso. E, para mim, foram eles que bafejaram depois essa campanha que veio para as redes sociais. E seria isso, assim, resumidamente, o que eu teria para contar aqui. O santuário, quando a Aparecida estava no auge do problema da pandemia, não tinha alimentos para muitas pessoas, eu disse que eles não ajudaram. Esse meu amigo disse que eles ajudaram porque ele mesmo esteve envolvido nisso. Portanto, em atenção ao que ele disse, eu estou aqui retificando, dizendo que, então, dando as informações de que eles ajudaram a população, mas eu ainda vou verificar certas questões, porque nunca mais vou me esquecer do apelo que o prefeito fez, mostrando que a cidade estava completamente sem comida, sem bens, e que estava aflito porque havia uma sabotagem política em cima dele e ele não tinha elementos para atender a população. Assim, em atenção a essa retificação, digo aqui isso, mas depois gostaria ainda de apurar melhor esses fatos. O Brasil está vivendo uma verdadeira distopia jurídico-política. Porque nós temos um sujeito, como disse o Marco Aurélio Melo, não sou eu que estou dizendo, não sou eu que inventei isso, é um ex-ministro do Supremo, que saiu há pouco tempo do Supremo, que disse que eles fizeram uma chicana jurídica para ressuscitar o cadáver político de Lula e pô-lo no poder. Ele disse isso. Bom, eles fazem isso e agora eles fazem o tempo todo. Há uma militância do tribunal contra o Bolsonaro e o PT se sente afrontado agora para mandar censurar jornais, para mandar censurar redes sociais privadas, públicas, de canais, etc. Eu pergunto o seguinte: o regime da Nicarágua, depois do primeiro turno, mandou ou não mandou uma carta de apoio ao Lula? Isso é um fato. Isso você goste, você não goste, concorde, você não concorde, não interessa. É um fato. Após o primeiro turno, o regime da Nicarágua ditatorial mandou uma carta de louvor ao Lula, que o Lula não refutou e não se descolou desse elogio. Agora, como é que eles podem vir tentar censurar e dizer que são nitidamente inverídicos? O Lula apoiou as eleições na Nicarágua, em que foram presos não sei quantos adversários do Ortega, para que não pudessem concorrer às eleições. Mas tudo isso é conhecidamente inverídico. Ora, nós estamos numa situação, por isso é que eu ontem escrevi aí no perfil de alguém que o seguinte, ele escreveu segue o jogo. Não segue o jogo, porque isso não é jogo. Isto é, quem ousar dizer que nós estamos vivendo um ambiente eleitoral está mentindo. Não há democracia, não há liberdade neste pleito eleitoral. Nós estamos assistindo a um verdadeiro massacre
feito pelo candidato Lula, feito pelo Foro de São Paulo, que está trabalhando nisso, feito por forças ligadas a... E vejam aí nas redes sociais as versões que são espalhadas por elementos ligados aos Soros e outros. Estamos sofrendo um verdadeiro assalto à liberdade e à soberania eleitoral do Brasil. E o Tribunal Superior Eleitoral, na maior parte das medidas, está colaborando com isso como se fosse um partido. Agora, dizer que nós estamos num ambiente normal, de lisura, e que nós estamos assistindo a uma campanha eleitoral, não estamos. Quem não percebe isso, não percebe a distopia que nós estamos vivendo. Ontem, esse indivíduo foi entrar nas comunidades do Rio, onde a polícia não entra. Eu pergunto o seguinte, o que é isso? Onde é que nós chegamos? O ministro Supremo proíbe a polícia de entrar em certos locais e esse indivíduo vai lá dentro para a festa dos traficantes. Será que as pessoas não percebem que o país está sendo voltado do avesso? Que há uma aberração no país? Que nós estamos assistindo à destruição das instituições e da institucionalidade e da legalidade do país em nome da democracia e da defesa das instituições? Será que as pessoas não percebem isso? A pior coisa que você pode fazer, e quem estudou, quem acompanhou durante anos o processo que aconteceu na Venezuela, sabe que as coisas ocorreram assim, é ir normalizando essas aberrações. As pessoas vão normalizando, dizendo o seguinte, segue o jogo, então você vai... Imagine que você, para dar um exemplo de futebol, imagine que você está jogando, né, tem uma equipe, duas equipes estão jogando, e o árbitro vai jogando a favor de uma das equipes e vai mudando as regras do jogo. E cada vez faz coisas mais absurdas. Mas os outros vão dizer, segue o jogo. Não, mas como segue o jogo? Como segue o jogo? Isso é uma aberração que nós estamos vivendo. E na medida em que nós vamos aceitando isso, nós vamos aceitando a imposição de regras absurdas e fingindo que estamos acreditando que estamos numa democracia. Ora, foi assim que a Venezuela chegou onde chegou. Eu ouvi, como você disse ainda outro dia aqui, de ingênuos que acham o seguinte, se o Lula ganhar nós temos o Congresso. Mas temos o Congresso o quê? Vocês não viram que a Damares já está sendo perseguida, que o Nicolas já está sendo perseguido? Vocês têm alguma dúvida que o mecanismo dessa gente do STF junto com o Executivo vai eliminar completamente o Congresso e vai ejetar do Congresso todos aqueles que não lhe convenham? Qual é a ilusão que as pessoas têm? As pessoas não estão percebendo que o país precisa ser passado a limpo. O país precisa ser passado a limpo. É uma nau à deriva. Não tem rumo. Porque essa gente assumiu o controle do Estado e estão lançando o Brasil num caos. Desculpa, você ver um candidato que é o mais votado nas cadeias, que sobe ao lugar dos traficantes, onde a polícia está proibida de entrar por ministros do Supremo. Você acha que isso é um país normal e que você pode dizer segue o jogo? Eu não. E depois o seguinte, depois a pessoa vem e há certos personagens, não temos que defender a nossa soberania da Amazônia. Claro que temos, mas vocês não percebem que a soberania já foi pelo espaço, aí no Rio de Janeiro. Percebem isso? É tanta coisa, né? Por que o TCU está tão preocupado com o relatório do Ministério da Defesa? Eu não vou falar de uma coisa que eu não sei, né? Mas qual é a autoridade que ele tem de exigir que esse relatório seja apresentado a ele em 15 dias? Qual é a autoridade que eles têm nisso?
Desconheço, né? Desconheço. Bom, depois outra coisa. Não eram eles que diziam que a segurança do Estado estava assegurada, que não era preciso que os militares fizessem nada, mas agora é fundamental para a segurança do Estado que eles apresentem o relatório. Há algo que não está certo nisso aí, né? Bom, depois, agora vamos a outra coisa. São tantas as aberrações que nós vemos que você vê o seguinte: uma das coisas que me espanta em tudo isso é que você vai vendo que, aos poucos, está sendo constituído um Estado paralelo que funciona fora das regras do Estado. Nós estamos vendo isso com os processos ilegais no Supremo. Por exemplo, uma coisa que me chamou a atenção, Anderson, o Renan Calheiros pediu ao TSE, veja bem, ao TSE, para trocar a cúpula da PF no estado de Alagoas. Qual é a autoridade do TSE para trocar a cúpula da Polícia Federal no estado de Alagoas? 2 dias depois, há uma operação da PF que afasta o candidato do Lula e do Sr. Renan Calheiros por corrupção, etc. E todas as notícias foram publicadas. Um dia depois, o ministro do TSE, o Alexandre de Moraes, pede explicações à PF sobre a ação da PF, quando ela foi autorizada por uma ministra do STJ. Mas qual é a autoridade que tem o Alexandre de Moraes para pedir justificações à PF? Ele manda na PF? Quando eles fizeram uma operação autorizada por uma ministra do STJ, não sei se você percebe que nós estamos realmente caminhando para a construção de um Estado paralelo. E isso é o afundar do país no caos institucional. E isso é a nota de um Estado totalitário. Estude todas as revoluções e você vai ver que elas funcionaram assim. Agora, o que me espanta, eu volto a dizer aqui, é a inércia daqueles que podiam pôr ordem nisso. Uma tal quantidade de coisas que eu fico espantado, né? Se você fizesse só um rol das coisas que aconteceram nesses últimos dias, você ficaria espantado. Tudo que eu já comentei e agora mais essa. A ministra Damares faz uma das denúncias mais graves e que, como você está muito bem nessa matéria do Brasil Sem Medo, são fatos que já eram muitas vezes conhecidos, mas eram abafados. Apesar de sair uma notícia aqui e outra notícia ali, de uma coisa terrível que acontece e que nos porões que o ministério dela acabou por descobrir, tem muita gente grossa envolvida nesse crime terrível, que é um crime que deixa, só de ouvir o relato, deixa qualquer pessoa abalada. Mas a campanha é contra a Damares, não é contra a pedofilia e contra os horrores que ela contou. Ainda agora foi preso um sujeito exatamente por um dos crimes que ela denuncia. Atores, né? Sempre eles, os artistas, que, segundo certos personagens, precisam ser respeitados, como a senhora Xuxa, veio organizar uma campanha para depor, antes dela assumir, a própria Damares. Eu pergunto o seguinte: isso é uma inversão. O Brasil está virado do avesso. O Brasil está virado do avesso. Quer dizer, quando se denuncia, a mídia está fazendo uma guerra a Damares. A mídia não quer apurar os crimes que ela está denunciando. A mídia está fazendo o jogo de atacar a Damares, que é uma minoria ideológica, está sendo levado ao caos. Está sendo levado ao caos. Essas pessoas estão empurrando o Brasil para o abismo. Essa é a realidade. E há a inércia de muita gente que podia restaurar a ordem.
Há mecanismos para restaurar a ordem, mas há uma minoria oligárquica que não se conforma com a orientação que o povo foi tomando e com a imensa reação daqueles que até há anos eram silenciosos, não se conformam com isso e eles querem esmagar o Brasil sobre a pata do caos. Essa é a verdade.